Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Beleza Mais Forte, como sempre trazendo conhecimento, entretenimento, diversão, leveza, conteúdos assim maravilhosos. E hoje não poderia deixar de ser diferente. Mas antes eu queria apresentar mais uma vez o meu companheiro, parceiro de bancada, meu amigo Grandival Mariotti. É sempre um prazer estar com você fazendo entrevistas assim com convidadas que a gente vai deixar ali com um gostinho de curiosidade. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer estar com você. Aqui é nosso, a bancada é nossa, vamos levar para esse público lindo e maravilhoso conhecimento que nunca é demais, não, Val? É isso aí, Sarinha, mais uma vez, bom estar aqui nessa bancada, dividindo com você essa mesa maravilhosa, e por essa mesa vai passar grandes profissionais, grandes pessoas com grandes cases de sucesso para levar para vocês. A gente sabe que o podcast Beleza Mais Forte é um dos caminhos, um dos portais para que você possa se encontrar, tá ouvindo em casa, tá ouvindo no carro, tá ouvindo enquanto toma banho, aonde você quiser. Mas o objetivo principal é levar conteúdo e conteúdo de qualidade. Por essa mesa, com certeza vocês irão estar sempre muito bem acompanhados. Eu e Sara e todos os nossos entrevistados aqui. E sejam bem-vindos ao Beleza Mais Forte no nosso podcast. Vem com a gente. Com certeza. E você, empresário, profissional e amante da área da beleza, não deixa de seguir o nosso canal, ativar lá as notificações, porque aí sim você vai estar ali antenado para tudo que há de melhor. E não poderia deixar de ser diferente. O que nós trouxemos para vocês é uma empresária bem-sucedida na área de emagrecimento, dona de uma das franquias chamada Emagrecentro, que hoje está assim, é o boom, é o auge. Eu não poderia deixar de trazer para essa bancada e para vocês a nossa empresária Viviane Ventura. Muito obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao podcast Beleza Mais Forte. E é com o seu conhecimento que nós vamos encher os ouvidos hoje dos nossos ouvintes. Muito prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vinda. E assim, eu estou muito feliz, né? Estamos vivendo, Val, uma era aí de boom no emagrecimento. Várias novidades, várias notícias. O Emagrecentro já tem anos na área e agora aí um destaque. E vem você, Viviane Ventura. Antes de mais nada, eu gostaria que você cumprimentasse esse público que está aqui te ouvindo e me dissesse quem é Viviane Ventura. Olá, pessoal. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por transformar vidas. A minha vida foi transformada através do emagrecimento. Eu passei a acreditar em mim. Então a história toda começa aí. Mas vocês vão ter um pouquinho de paciência porque eu vou contar tudo. Já gostei. Eu também. Não, detalhe, o case de sucesso dela é ela mesma. Mas você não sabia? Não. Então para ele também é novidade, então, Viviane. Também, o case de sucesso... Então sente aí, então, Babi. Pessoal, você que está ouvindo esse podcast agora, cara, faz favor, pega esse podcast, manda para aquela pessoa que você acha que precisa perder uns quilinhos, que precisa emagrecer, que precisa ter qualidade de vida. Porque a história de Viviane também pode ser a história de muitas mulheres que querem emagrecer e não tem qualidade, não sabe que emagrecer não é somente uma questão de estética, é questão de saúde, bem-estar, autoestima. E para a mulher isso é muito evidente. Eu falo isso porque lá no salão, Viviane, eu trabalho atendendo mulheres e acompanho muitas mulheres que estão nessa briga, nessa guerra de emagrecer e não sabem qual caminho seguir. Então, manda essa live. Presta atenção. Detalhe, seguinte, eu quero que com essa live, com essa live aqui, com esse podcast, vamos bater 10 mil visualizações. Ativa o sininho, curta, comenta, compartilha e manda para aquela pessoa que você acha que precisa emagrecer. Manda até pro seu inimigo, manda até pra pirraçar a pessoa lá. Tá na hora, vamos ver a Viviane Ventura aqui, que ela tem pra gente aqui pra emagrecer. Agora eu quero saber como é essa história aí. Agora até eu fiquei curioso. Então senta, espera e ouve. Então, gente, eu sou natural de Alagoinhas, né? E durante um período da minha vida, eu estive obesa, né? Eu fiz muitas coisas para emagrecer e consegui emagrecer algumas vezes, mas voltava a engordar, né? Isso tudo só mudou quando eu conheci a Emagrecentro, né? Meu marido foi fazer um trabalho em Aracaju, lá estava inaugurando a Emagrecentro,
E eu fui desacreditada, né? Mas com aquele pouquinho de esperança, né? Meu Deus do céu, o que é que falta? Eu preciso fazer algo. E eu fui, e lá eu consegui o amparo necessário. Isso faz quase 13 anos, né? E há 6 anos eu sou uma franqueada emagrecendo. Então, a minha vida foi transformada. E hoje eu ajudo a transformar a vida das pessoas através de um método, né, que ele tem 38 anos no mercado, que é algo que é comprovado cientificamente, que é amparado por profissionais da área de saúde, né? Nós temos médicos, nutrólogos na franquia. Então, é uma rede de apoio que realmente o paciente que precisa emagrecer, ele precisa, né? Hoje a gente tem muitas maneiras de emagrecer, tem muitas propostas, mas só quem está passando e quem já fez várias loucuras, né, para emagrecer, entende que não é simples assim. O medicamento ajuda, né? Eu não estou aqui para desmerecer, né, nenhuma tentativa, mas faz parte de um contexto. Então é isso que a gente coloca lá para o paciente. Então a gente ampara o paciente de todas as formas. E por isso eles conseguem. Eu vou pedir uma coisa. Você falou que começou... Olha só. Veja como acontece. Você que tentou emagrecer várias vezes, ia voltar e voltava. Tinha aquele efeito de sanfona, né? O efeito de sanfona vai e volta. Isso acontece com muitas mulheres. E aí você teve a oportunidade de ir para Aracaju. Chegou lá desacreditada. Só a título de curiosidade, você pesava quanto? Eu cheguei a pesar 120 quilos. 120 quilos? Sim. Sério, Vivi? Sim. 120 quilos. Pessoal, olha, presta atenção. Agora não. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Não. Fique em pé. Só levanta um pouquinho. Só levanta um pouquinho. Só um pouquinho. Não, só levanta. Olha só, 120 quilos. E hoje está... Não vou nem dizer que está linda, maravilhosa. Porque ela é linda e maravilhosa. Eu não falar para outra. Vai que o marido ciúma. Isso não deixa de ser linda e maravilhosa. Pode sentar, por favor. Vocês estão vendo? Vocês entendem? Vocês entendem? Vive perfeito, adorei. E assim, bacana, 120 quilos. Existe um risco muito grande as pessoas que tentam emagrecer de forma aleatória. Isso. E emagrecer de forma aleatória, Viviane, fazer de tudo. Come, bebe, sai, faz atividade física de forma desordenada, come tudo, vê aquelas coisas da internet e não funciona. Você tem que realmente seguir o método. E eu gostei do que você falou, que você tem uma equipe multidisciplinar e tem um método validado há mais de 30 anos. Perfeito. Vivi, hoje, qual é o público que você atende lá na sua clínica? Qual é a idade que você pega? Pessoas mais jovens? Qual é o público que te procura? E você tem histórico do resultado? O que essas mulheres sentem quando conseguem emagrecer? Me fala um pouquinho. Quero entender esse negócio aí. Então, nós atendemos todos os públicos. Nós temos tratamento desde para crianças, né? Que é o nosso Emagre Kids. Criança também é mesmo? Emagrecer. Pré-adolescentes. Como é o nome? Emagre Kids. Emagre Kids, gostei. E a gente não tem limite de idade, né? Eu tratei uma paciente, agora em dezembro, é um dos nossos cases de sucesso, de tantos, né? Eu me orgulho muito disso. Que a paciente, ela tem 70 anos. E quando ela foi fazer a avaliação, ela foi sozinha, ela fechou a avaliação e na outra semana a filha foi com ela. E a filha falou pra mim assim, minha mãe tá gostando de vir pra aqui, a gente aceitou, mas a gente sabe que ela não vai conseguir emagrecer, que ela tem 70 anos. Caramba! Não é gostar de vir pra aqui, que bom que ela tá gostando, isso é um a mais que a gente entrega. Mas eu tenho certeza do que eu prometi pra ela, eu vou cumprir. E hoje ela tá no nosso Instagram, né, dando depoimento de que melhorou condição de saúde e que emagreceu sim o que foi proposto e no tempo proposto, né? Porque a gente trabalha dessa forma. A gente estipula a quantidade de peso, né? De gordura corporal, na verdade, que o paciente precisa perder. E nós também estabelecemos o tempo onde o paciente vai conseguir isso. Então, isso é muito importante. O paciente não fica com aquela expectativa de que ele não vai alcançar. As coisas acontecem passo a passo e ele vai vendo acontecer dentro do que já está programado. Sensacional. Você sabe que eu sou fã daquele programa da TV fechada. Quilos Mortais. Eu sou fã do Quilos Mortais e principalmente quando as pessoas estão impossibilitadas de levantar de uma cama para fazer um serviço simples. Serviço simples de ir ao banheiro, pegar alguma coisa e assim, eles precisam ter uma meta
semanal de emagrecer para poder tentar fazer uma cirurgia bariátrica. E muitos não conseguem fazer isso, né? Muitos não conseguem. E óbvio, claro que nós estamos falando de um país, os Estados Unidos e outros países também, que tem aquela galera que tem uma alimentação extremamente desordenada. Vivi, pensando nisso, como é que funciona hoje lá a equipe multidisciplinar? Médico, nutricionista, o biomédico, a galera que acompanha o paciente. Como é que funciona isso para poder acompanhar? Você acha, aproveitando uma outra pergunta, você vai emendar uma coisa com outra, disciplina conta muito? Bom, lá a gente tá para acatar o paciente dentro da dificuldade dele. Então, vai ter o paciente que ele não é tão indisciplinado assim. Isso pra gente não é problema, entendeu? Eu costumo dizer que o paciente ele precisa trazer as dificuldades para que a gente ajude. Porque, assim, é muito fácil pro profissional entregar uma proposta alimentar e dizer agora é com você. Você faz isso aqui e daqui a um mês você volta, né? Então, assim, não é dessa forma que acontece lá. Na nossa proposta, o paciente vai trazer pra gente a disciplina dele, a compulsão, a preferência por alimentos que não vão ajudar no processo. Então, tudo isso vai ser discutido e resolvido, né? A gente não entende como algo que vai dificultar o tratamento. A gente vai ajudar o paciente a superar isso. Em relação à equipe, além do amparo da franquia, né? Nós temos na franquia, como eu falei, médicos, nutrólogos. A gente tem também uma equipe na clínica que dá um acompanhamento semanal. Então, tem uma nutricionista, tem a biomédica que faz a aplicação das enzimas, eu ainda vou entrar nesse assunto, né? Porque muitas das vezes o paciente precisa de um amparo maior, de uma ajuda maior, e isso não é problema. Lá o paciente ele tem que sentir assim, poxa, agora eu encontrei alguém que pode me ajudar. Um acolhimento. Acolhimento. Né? Um acolhimento, eu diria até que um acolhimento humanizado. Isso, com certeza. Perfeito. Eu tive a oportunidade, né? Na verdade, eu conheci a Viviane através dessa avaliação da Emagrecentro. Recebi um convite, fui participar, fui lá conhecer e fiquei encantada. Eu ia ficar em pé aqui para saber se tinha gente aqui nessa... Não, Val, é melhor você permanecer sentado. Obrigado. Entendeu? Deixa ele, né, Vivi, permanecer sentado. E assim, para a mulher, o emagrecer é realmente um problema muito sério. Aquelas que tentam o efeito sanfona, a mídia incentiva você a fazer loucuras, né? Já incentivava antes e agora tá demais. São o jejum, são medicamentos, são dietas loucas e aqueles programas e você acaba no desespero aderindo a isso. Então, quando você parte para um presencial, que é uma avaliação posturada, com a equipe acolhida, né? Com a equipe realmente profissional que está disposta a lhe ajudar, é desafiador, mas a gente fica assim com o pezinho atrás. Eu tive um sucesso muito grande na Emagrecentro, eu fui acolhida por eles e tive um resultado também muito bacana. Agora eu entendi. Agora! Entendeu, né? Você que está vendo esse podcast hoje, uma certa vez, Sara Pires chegou assim, amigo, você percebeu que eu estou mais magra? Eu falei assim, realmente você está bem mais magra, parabéns, fechou a boca de vez. Agora eu tô entendendo que ela não fez nada sozinha. Olha a culpada disso aí. Será que ele tá aí tirando... quer dizer, falar pra mim que eu sabia que tinha uma coisa. Ela chega pra mim lá no salão, e amigo, o que você acha? Olha como eu estou. Realmente, ela... Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Eu acho que emagrecer deveria colocar o seu antes e depois lá. Eu tenho. Tem? Tenho. Lá nas mídias sociais? Não, tô tirando lá ainda com o pessoal, porque a gente ainda tá finalizando. Tá. Aí fica fácil. Maravilha. Mas assim, voltando ao assunto do emagrecimento, existe muito tabu com relação a emagrecer. De forma definitiva, porque emagrecer e depois ter o resultado, o efeito rebote, não é bacana. Emagrecer, a obesidade é uma doença muito séria que leva a consequências gravíssimas, né? Primeiro, Vivi, eu queria que você me dissesse as complicações da obesidade. Você pode dizer para mim quais são as complicações da obesidade? O que é que você mais trata dentro da sua clínica e o que é que a obesidade traz mesmo de prejudicial à saúde do ser humano? Vamos lá. Eu vou falar, né, o que é mais comum, né? Em relação à comorbidade, nós temos diabetes tipo 2, né, pressão alta,
o risco de um problema cardiovascular por conta de uma gordura visceral alta. Tudo isso é um contexto de quem está com sobrepeso, de quem está obeso. Quem está obeso, ele está doente e, consequentemente, ele vai atrair mais doenças, né? Sem contar o contexto emocional. O que mais me toca e o que mais me deixa... Você se emociona. É que me impulsiona, né? É o que me impulsiona. É tratar a ferida que a obesidade causa nas mulheres, né? Eu tô tentando falar mesmo sem me emocionar, porque eu ainda me lembro, né? Eu ainda me lembro de mim sem acreditar em mim. Eu ainda me lembro de mim querendo atuar na estética e não tendo coragem de falar, e não tendo coragem de trazer uma técnica nova, porque aos meus olhos as pessoas estavam olhando para mim e estavam me julgando, né? Como assim essa mulher de 100 quilos tá falando de beleza? Como assim essa mulher de 100 quilos tá falando de autocuidado? Então, era algo que eu guardava. Aquilo machucava, porque eu não me credibilizava, né? Então, o que eu vejo lá, né, e o que mais me marca, o que mais me move, é trazer de volta essa autoestima, trazer de volta para essa mulher essa credibilidade em si mesma, quando ela consegue se sentir bem, quando ela consegue acreditar nela, realizar os sonhos dela, buscar, ela ir para uma entrevista de emprego, ela se relacionar com outra pessoa, né? Isso tudo é um contexto, né? Então tem a questão, sim, da saúde em si e tem a ferida emocional que a obesidade traz, né? Eu fico muito triste quando eu vejo alguém romantizar a obesidade, né? Porque a obesidade como doença... Peraí, como é? Fazer o quê? Romantizar a obesidade. A obesidade. Essa eu quero ouvir de carteirinha, né? Porque eu acho que eu vou comungar com a sua fala em relação a romantizar a... É muito comum hoje as pessoas para criar engajamento, né? E visualizações e se posicionar nas redes sociais, romantizar a obesidade. Como é esse romantizar? Como é que você enxerga isso que as pessoas falam que é normal? Vamos lá. É um assunto muito delicado, porque ele pode ser interpretado de várias formas, inclusive, né? como preconceito. Gordofóbico e tudo mais. Então, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não deve se amar, eu não estou dizendo que a pessoa não deve se aceitar e nem que um padrão de beleza deve ter estipulado, né? Sim, sim. Então, tem mulheres magérrimas que são lindas, tem mulheres não tão magérrimas que são lindas, assim como tem a baixinha, a mais alta, a loura, a morena. A gente não está falando aqui de biotipo, a gente está falando de saúde. Quando eu falo de saúde, eu estou falando de composição corporal. Então, existe um parâmetro de quantidade de músculo, quantidade de gordura saudável. Então, a pessoa deve se atentar a isso, né? Não é as formas do corpo, não ter uma perna tão esguia, não é o problema. O problema a gente encontra em um exame de bioimpedância. Quando a gordura visceral está altíssima, quando o percentual de massa muscular está menor do que eu deveria, quando o percentual de gordura está maior. Então, essa pessoa ela está doente, ela está correndo risco. Então, romantizar isso seria a mesma coisa de romantizar qualquer outra comorbidade, qualquer outra doença. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Falando de Emagrecentro, vamos pular um pouquinho aqui, vamos para a franquia. Você é uma franqueada de uma empresa que, se eu não me engano, tem quantas unidades pelo Brasil inteiro? Hoje estamos em todos os estados, né, do Brasil. E somos hoje mais de 450 unidades. Vale a pena ser uma franqueada Emagrecentro? Vale a pena. Por quê? Porque as pessoas e os franqueados que eu conheço, eles trabalham como eu, apaixonados pela transformação, pelo instrumento que somos. Que maravilha. A franquia lhe dá todo o suporte, né? Sim. Pelo que eu conheço, você tem consultas com médicos, tem nutrólogos, tem nutricionista, ela lhe dá todo o suporte. Como por ser uma franquia, eu sei que é um padrão em todo o Brasil. Aqui em Salvador, nós temos uma particularidade, né? Nossas comidas, elas são bem temperadas, bem gostosas, né? É proibido comer? Não. Não é proibido comer? Então, você que está com sobrepeso, você que fala assim, para eu emagrecer, eu tenho que parar de comer. Lá, parar de comer? Não. Não tem quantidade e não tem horário. Peraí, como é? Não tem o quê? Quantidade não estipulada e não tem horário. Então você emagrece comendo? Claro.
Pessoal, vejam só. Estou aqui com Viviane, da Emagrecentro. Eu até vou querer saber como é que funciona. Vivi, como é que isso é acompanhado? Você, tá comendo o quê? A pessoa pesa alguma coisa, a pessoa liga, a pessoa fica com... Como é que pode? Não. Olha só, além do protocolo estético, que vai potencializar o emagrecimento, nós temos um acompanhamento com a nossa especialista no método. Essa especialista no método, ela vai te ensinar a escolher os alimentos. A estratégia alimentar que a gente usa é de uma alimentação onde você vai tomar as rédeas do seu metabolismo. O metabolismo é a função do nosso corpo que é responsável por queimar ou por estocar gordura. Então, é pensamento lógico, né? Se ele queima ou se ele estoca gordura, por que ele está estocando? Então, quais são os alimentos que levam o corpo a estocar gordura? Então, é sobre saber escolher. Não é sobre quantidade, não é sobre horário. Você sabe como é o nome disso? Educação. Não, educação, mas essa metodologia está associada, nós chamamos de alimentos funcionais. Quem entra primeiro, quem entra depois, quem quebra primeiro, quem quebra depois. Não domina o assunto, eu domino o assunto de comer. Hein? Eu sou uma golosa. Eu gostei porque isso não é muito comum nas clínicas de emagrecimento. O pessoal lá começa a pesar tudo, pesa você. É uma coisa louca. Tem gente, eu conheço clientes minhas lá no salão que faz assim, tem uma planilha, anota tudo que come, pesa tudo que come, e aí liga para o nutricionista, tire isso, tire... É muito interessante isso que você fala, né? Na teoria é realmente muito bom. Nós sabemos que conscientizar as pessoas, né? Levar as pessoas a esse nível de conhecimento, quando a pessoa chega a 100 quilos, a 120 quilos, ela tem realmente um problema. E a maioria das vezes é alimentar, né? Você conscientizar o que comer, quando comer, por que comer, não é tão fácil quanto a teoria, né? Como é que você consegue fazer esse trabalho? Como é que você consegue conscientizar essas pessoas? Como é que você consegue ter esse nível de sucesso que hoje a Emagrecentro tem? Então, além da gente ser amparada, né, pela rede, então nós temos cases de sucessos, histórias, mas história de superação todos os dias. Isso é divulgado e trabalhado com todos os franqueados diariamente, né? Então a gente tem muita facilidade em entender o que está se passando com aquele paciente e o que mais funciona com aquele paciente naquele momento, né? Nós temos também um teste urinário que a gente faz. Teste urinário. Que a gente faz na clínica uma vez por semana, isso faz parte do protocolo. E esse teste também é um guia. Esse guia vai mostrar, né, como esse corpo está reagindo, como esse metabolismo está reagindo. Vai desenhando o caminho, na verdade, do paciente. Então, não é algo muito solto. Esse paciente tem essa dificuldade, esse paciente está assim. Não é assim. A gente tem estudo, a gente tem experiência, né? São 38 anos, 39 anos agora. Aqui em Salvador, são quantas franquias? Hoje são... em Salvador tem 4 e Lauro de Freitas tem a minha. Salvador tem 4? 4. Aqui em Lauro tem a dela. Aqui em Vilas. Tá. Então, total na Bahia... Na Bahia eu não sei dizer, mas ele está em todas as cidades praticamente. Vocês são pioneiros? Foram pioneiros, né? No método? No método de emagrecimento, sim. Ainda continuam sendo? Sim. Tá. Tem muitas clínicas hoje, né? Com essa questão, a obesidade se tornou uma coisa... Todo mundo começou a prestar atenção nessa questão. O Ministério da Saúde bateu em cima da obesidade. As clínicas de emagrecimento avançaram com relação à tecnologia, trazendo equipamentos, medicamentos. A gente vê hoje, né, a febre das canetas, dos medicamentos. Os contrabandos. Exatamente. E isso me chama muita atenção, porque as pessoas, de forma desordenada e desorientada, acabam aderindo a medicamentos sem nenhum tipo de acompanhamento, que pode se transformar em um verdadeiro veneno dentro do organismo. Lá na clínica vocês usam o medicamento... Fala aqui, não é propaganda não, viu? Não é propaganda. Ozempic. Nós utilizamos a substância, A substância, né? A semaglutida. Semaglutida. E utilizamos a substância do Monjaro, que é a tirzepatida. Certo. Utilizamos enzimas também, que é uma linha mais natural. Eu estou perguntando porque isso aqui tem que ser colocado, né? Inclusive, foi uma das nossas discussões lá no Conselho Federal de Farmácia, a quantidade de farmácias que foram assaltadas nos últimos meses, né?
onde os ladrões só quiseram pegar a semaglutida, né, os medicamentos para emagrecer. E essa semana, uma carga de emagrecedor foi roubado no aeroporto, né? Uma carga no valor de 700 milhões de reais. E isso gera um problema muito grave também. E até uma questão de saúde pública, porque hoje já estão até falsificando esses medicamentos. Então é importante todo mundo entender isso e que procure clínicas com especialidade, que seja tenha essa especialidade e tenha esse cuidado de fazer uso de forma controlada, né? E acompanhada. E acompanhada, né? Até porque esses medicamentos, eles precisam ser acometidos a um processo de conservação, ele tem que ficar ali, e no contrabando você acaba alterando a questão. Um risco muito grande, porque tem que ser equipamentos, são medicamentos, Sara, que eles precisam ter controle de temperatura. Exatamente. As enzimas precisam ter que ter controle de temperatura. Então você traz, você está no corpo, a pessoa contrabandeando no corpo, a pessoa rouba, não sabe como é que tem que armazenar, você não pode nem esfriar demais, nem deixar aquecer demais. Tem um prazo para uso. Se você der qualquer violação daquele produto ali, você tem um problema sério de saúde. Com certeza. Né? Um problema sério de saúde. Com certeza. Mas vamos falar de coisa boa. Você que está querendo emagrecer. Esse é seu sonho. Agora, ó, segundo semestre de 2025, Clínica Emagrecendo, trazendo para você a tecnologia e uma forma definitiva de você conseguir alcançar o tão sonhado emagrecimento, os seus sonhos. Olha, Vivi, me diga uma coisa. Eu sei que lá vocês fazem vários tratamentos estéticos, né? Sim. E muita gente diz assim, não, estética não dá resultado porque usar os equipamentos, a criolipólise, a ultrassom, não dá resultado. Explica pra gente, quais são os tratamentos estéticos que vocês têm dentro do emagrecimento que acompanha todo esse processo e o que é que cada um deles corresponde ou ajuda no emagrecimento. Porque tem aparelhos, eu chego lá na sua clínica, o laboratório da NASA. Nossa, é maravilhoso. E o toque é uma delícia. Mas cada aparelho daquele tem uma função. Sim. E ela ajuda, porque não é só... O mais engraçado, Val, que eles não usam o medicamento, eles não usam só a comida, eles fazem um pacote, que é isso que eu quero ouvir dela agora. O que é que eles têm de diferente? O que é que realmente eles fazem lá dentro? E cada projeto de emagrecimento para cada pessoa. E eu quero que ele fale um pouquinho de estética, para quebrar essa coisa de que estética não dá resultado, porque eu sou a prova viva de que dá sim resultado. Por favor. Então vamos lá. Tanto no nosso emagrecimento, como nos nossos protocolos estéticos, nós oferecemos garantia. Como assim, né? Oferecer garantia em um tratamento estético e no emagrecimento. Nós temos amparo para isso. Eu sei, como eu falei, né, como eu dei o exemplo do emagrecimento, quanto que eu consigo entregar para aquele paciente. E o mais importante de tudo, comprar um aparelho estético, né? Qualquer pessoa pode comprar. Você entra no site, você pede, você compra. Mas você sabe montar um protocolo? Você sabe avaliar um paciente? Você entende se aquele aparelho é indicado para aquele paciente, né? Quais aparelhos podem ser combinados? Qual não pode? Qual é o procedimento que você pode fazer no mesmo dia? Quais são procedimentos que você precisa de 48 horas? Seu paciente, como é que seu paciente está? Alimentação, sono, água, tudo isso é parâmetro para que a gente consiga entregar o resultado. Então, assim, antes de tudo é feita uma avaliação, né? Tanto uma conversa para a gente conhecer a rotina do paciente, como também uma avaliação estética. Nessa avaliação, a gente já começa a traçar os resultados e a gente tira foto, medida e consegue entregar. O paciente acompanha. Não é algo vago, talvez eu vou conseguir. Não, a gente vai traçar uma expectativa. O paciente vai fazer o dever de casa, que tem que ter também, né? Sara sabe disso, foi uma exemplar. E no final, né, do tratamento, no final do período dele na clínica, a gente vai tanto comprovar, né? Porque o paciente vai estar lá, vai estar satisfeito, conseguiu o resultado, como a gente tem todas as provas. Então, isso é documentado. Se chegar lá na minha clínica e você pedir para mim, separa 10 fichas aí para mim e vamos ver a medida desse paciente aí, eu posso te mostrar sem nenhum temor, né? Então, eu vou te mostrar, ele iniciou aqui com tal peso, com tal medida, abdômen foi assim, foi assado, aconteceu dessa forma e nós chegamos nesse resultado. Tá aqui a foto do antes, né? Se assim o paciente permitir, e a foto do depois. Vivi, em média, quanto tempo a pessoa chega lá com
com peso de 120 quilos, como você estava no início, e chega aos... 70. Não vou chegar tanto não, vai, vou colocar 100. Você, mas chega aos 100, quanto tempo você acha que uma pessoa... Muito seguramente, né? 15 semanas, a gente tira essa pessoa dos 3 dígitos. 15 semanas? Média de 15 semanas. Os maridos levam as mulheres pra lá, como é que funciona isso? Funciona isso? Como é que é? Levo, que eu já vi. Porque assim, eu tô pensando também porque a gente sabe que nas relações pessoais também isso leva muito à autoestima da mulher e do homem também. Muito né? mais da mulher. Você sente as mulheres quando saem de lá que chega nesse objetivo, pô, fica assim, caramba, melhorei até minha performance, o homem, porque melhora tudo. Melhora. Melhorando a autoestima, você consegue E melhorar aí, Vivi, tudo. me fale, a mulherada lá. Olha. Fica ligada aí, viu? Ó. Você que tem aquela autoestima baixa, você que não consegue. Ou você que é homem que não consegue mais amarrar o sapato sozinho. Não consegue mais amarrar o sapato sozinho, não consegue ver mais a fivela do seu cinto, cuidado. Você precisa de ir no emagrecentro para poder tomar a decisão na sua vida urgente, viu? Então, lá acontece de tudo, né? Lidar com pessoas é sempre uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe quem vai entrar e a história de vida que aquela pessoa vai trazer. Tem pessoas que terminam um relacionamento, foi traído e diz, eu quero mudar de vida, preciso emagrecer. Opa! Essa é ótima. Então fica ligado. Você sabe que aproveitando, detalhe assim, você pode ir no emagrecentro e foi traído pelo marido e já ia fazer propaganda aqui do Burger King, né, que vai ter aí a semana do... Mas deixa pra depois. Então tem essas pessoas, eu digo, então essa pessoa a gente já sabe que ela tá super motivada, né? Então essa pessoa chega a ser um paciente até mais fácil pra gente. Existe também muitos casais, né? O marido que leva a esposa, ou a esposa que leva o marido. Maravilha. Eu tive um paciente que ele não tinha muita paciência para compreender, né, o processo, o aprendizado. E ele me perguntou se ele podia levar a esposa dele. Então, na verdade, a esposa fez o tratamento e fazia tudo para ele em casa. Foi uma história linda. É uma pessoa muito conhecida, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas é uma pessoa muito conhecida que me trouxe muitos pacientes. Mas ele Fala pra gente só a primeira letra. ele Deixa teve de um ser mérito curioso. muito grande. Como é? Não dele? Deixa de ser curioso. Não posso falar. Tá no nosso Instagram. Opa, cadê? Abre aí. E a esposa dele teve um papel muito importante. Geralmente a família tem. E outra coisa, muitas das vezes também, o paciente, ele não só se cura, ele cura a família. Porque Sim. ele vai com tanto conhecimento, ele vai com tanta vontade de emagrecer, as pessoas começam a ver o resultado, que todo mundo começa a aderir e a ver como é importante e é interessante cuidar da saúde, né? É um primeiro passo para você conseguir cuidar. Sensacional. Olha só, verdade. pessoal. Você que está vendo esse podcast agora e pessoas que você acha que precisa emagrecer, manda esse podcast lá, ativa o sininho, segue, compartilha. Vamos bater 10 mil likes nesse Se podcast. a gente bater 10 mil likes, 10 mil tem likes? brinde, hein? Tem brinde. brinde? Hoje tem 10 sorteio. mil likes, 10 mil likes, tem Hoje sorteio? Tem sorteio. No final, Hoje então tem fica sorteio. ligadinho, 10 mil likes, né? 10 mil likes. Se você chegar, curta, comenta, compartilha. Manda para aquele namorado, manda para aquela pessoa. Você que foi traído, que tá gordo, você que foi traída, que está acima do peso. Homem eu vou chamar de gordo. Mulher eu vou dizer que está acima do peso, ó. Vai lá, ó, vira paniquete, né? Vira aquela coisa assim, ó. Quase um Val Mariotti da vida, né? Nossa! Nossa! Isso é Sara, bom, se ele tá com você, ó, autoestima. Sara, você esteve lá na Sim. clínica emagrecendo, ficou como você ficou. Você acha que você vai lá como, filha? Melhor do que eu? Não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Imagina. Não acredito que ele tá assim, ele tá empolgado. Tem que levar ele para emagrecentro. Não, eu quero. Deixa eu falar com esse público eu quero agora. falar pro pessoal pra levar vocês. Eu quero pro falar com dinheiro. esse público. É muito sério, né? É muito bacana. Nós estamos, graças a Deus, está sendo um podcast bem gostoso. A gente está se divertindo bastante. Mas falar de obesidade é algo extremamente importante, principalmente nessa geração de hoje, né? As pessoas estão engordando com muita facilidade. Né? Na nossa época, né, Val? Nossa época a gente era aquele de ir pra rua, de brincar na rua, de estar na rua, de estar se movimentando. Hoje as pessoas estão dentro de casa,
com acesso fácil a fast food, é só dar um clique aqui que já chega. Isso contribui para a doença chamada obesidade. Uma coisa que me chama a atenção, você falou há pouco instante que 15 semanas você consegue tirar a pessoa dos 3 dígitos. Mas já foi comprovado cientificamente, teve comprovações e estudos, se eu estiver errada você me corrija, que a pessoa precisa de um tempo mínimo de adaptação para não ter aquele famoso efeito rebote. Sim. Né? Então, 15 semanas eu acredito que não seja tempo suficiente para estabelecer um emagrecimento definitivo, porque isso é importante. Sim. É você emagrecer, não só por uma questão de autoestima, mas de saúde, mas você conseguir manter essa linha de emagrecimento. A gente sabe que não é fácil. Você passou por isso, eu passei por isso, né? E tive várias idas e vindas e não cumpri esse período, eu também não consigo lhe responder qual que você vai responder para o público agora, me trouxe esse efeito. Isso é muito triste, é decepcionante. A gente acha que nadou e morreu na praia. Então, primeiro eu queria que você me dissesse qual o tempo necessário, né? Já que você tem esse prazo de 15 semanas e começar o emagrecimento, o que é que você faz para chegar nesse emagrecimento definitivo? Eu vou te fazer outra pergunta, porque você vai me responder todas. E vocês têm 38 anos no mercado. A tecnologia, ela vem avançando. Sim. Quem é que faz? Quem é que observa? Como é que vocês seguem essas tendências? Como é que vocês se atualizam? O que é que a franquia faz para estar acompanhando esse boom do processo de emagrecimento? Você consegue me dizer essas 3 coisinhas? Claro, com certeza. Então vamos lá. Essa história... Presta atenção, viu? Essa história começou Você é o paciente dela já. com o Dr. Edson Ramute. Ele é o fundador da Emagrecentro, né? E ele está à frente da franquia até hoje, com a ajuda das filhas. Ele tem uma filha médica, né? E tem as outras filhas também que amparam, né? Nas outras questões burocráticas da empresa. E aí, esse médico, né, ele que é apaixonado, né, pelo emagrecimento, a ponto de apaixonar todos os seus franqueados. Então, ele traz as inovações de fora, os estudos mais recentes, todos os protocolos são validados. Então, algo que vai chegar no mercado, a franquia antecipa para a gente, às vezes, com 2 anos de antecedência. A tendência do mercado é essa. Estamos em estudos. Em São Paulo, tem uma sede na Emagrecentro. Então, essa sede, ela serve como uma universidade. Então, lá, além da gente levar, né, de todos os franqueados levarem os casos de emagrecimento, de superação, de sucesso mesmo dos nossos pacientes, a gente também valida todas as tendências do mercado. Então, quando a gente chega para um paciente para oferecer um tratamento, a gente chega com muita segurança. A gente já está muito familiarizado com essa questão. É o caso hoje das substâncias, né? Então, muita gente ainda está cheio de dúvida. Que quantidade tomar? Como é que faz para desmame, né? Que essa não seria a palavra, mas eu vou usar o que as pessoas mais falam popular, né? Para quem é indicado? Então, tudo isso, quando chega para a população está cheia de dúvida na cabeça. Exato. Dúvidas que já foram nossas, mas que a gente já conseguiu superar por conta de todo o treinamento que vem da franquia. Nós temos um adesivo, por exemplo, né, vou usar um exemplo, que é um adesivo que ele é uma tecnologia que vem dos Estados Unidos, né? Se o paciente não quiser usar enzima, né, tem paciente que não quer tomar a furadinha, né, tem paciente, ou é uma paciente adolescente, a gente vai usar um adesivo, né, no paciente. Esse adesivo vai liberar substâncias que vão ajudar no emagrecimento, vão potencializar o emagrecimento da mesma forma. Então, são coisas de quem está o tempo todo buscando inovação, buscando alternativas e acompanhar também a tendência do mercado. É como ela bem falou, são 38 anos de história. Eu conheço a Emagrecentro há pouco mais de 12 anos. Mas de lá para cá, muita coisa tem mudado. Exatamente. Então, a gente tem que acompanhar. Exatamente. A outra pergunta que você me falou... Quanto tempo de emagrecimento aquele paciente, o nosso organismo precisa entender? Bem, eu cheguei aqui, é definitivo, para não ter esse efeito vai e volta. Pronto. Isso aí é um dos pilares do nosso tratamento. Tá o nome vendo? do nosso método é 4 fases, porque a gente entende que o emagrecimento, ele passa por fases. Então, nós temos a primeira fase, né, que dá um start,
que o paciente diz, não, agora é a hora de mudar. Não só a cabeça dele, né, que precisa decidir, como o corpo, o metabolismo, o início da cura. Segunda fase, o paciente se manter nisso, porque quantas pessoas começam e desistem? Começam e desistem. Muitos, né? A maioria, Começam né? E desistem. Então, a segunda fase é voltada para isso, para que o paciente persevere. Terceira fase, gente, a gente começa a reintroduzir alimentos. A gente não tem alimento como vilão, né? A gente entende que o paciente não vai passar a vida toda de dieta. A gente precisa recolocar alimentos, só que agora de maneira estratégica. Ele precisa entender sobre como o corpo dele funciona e como reage à escolha dos alimentos. Aí nessa fase a gente começa a reintroduzir os alimentos. Quarta fase é a liberdade. O paciente já sabe comer a fatia de pizza, o paciente já sabe comer o pedaço de torta, porque não é aquele alimento em si. É como o metabolismo dele está funcionando para aceitar aquele tipo de alimento. Eu não estou dizendo com isso que o paciente vai voltar aos velhos hábitos. Vocês estão me entendendo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo é possível, mas tem que estar dentro de uma estratégia. E ainda assim, Sara, tem uma coisa que é bem interessante, aproveitar o que o Vini colocou aí. Toda vez que você começa a ter toda vez que você tem uma sobrecarga alimentar de ingesta de muita caloria, o seu organismo, nosso organismo, nós temos, né, neurotransmissores em todos os lugares, nós temos enzimas, nós temos tudo que começa a biomodular de forma natural. E começa a armazenar gordura. Se armazena, não queima. Armazena, não queima. Armazena, não queima. Óbvio, claro que você vai ficar com déficit muito grande. E com o tempo, a gente começa a ter uma biomodulação fisiológica endógena de que eu estou tendo um controle alimentar. E esse controle alimentar, com um método validado como esse, seguramente o indivíduo começa a perceber que o que ele queria naquele dia comer de manhã, tarde, de noite, o mesmo alimento, com o mesmo peso calórico, ele realmente vai começar a ter uma orientação, um acompanhamento. Agora, o mais difícil, viu, vou te fazer agora a pergunta. E reincidência? Você tem pacientes que tiveram reincidência lá por negligência própria? Né? Porque tem gente que emagreceu, agora eu tô massa, tô paniquete, e aí, pé na jaca. Pode ser suspeito eu falar para você, mas a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, é de paciente que retorna para a clínica para um tratamento estético ou para trazer alguém. Existe, sim, uma pequena porcentagem de pacientes que voltam a engordar, porque realmente são pessoas que abandonaram o que foi ensinado. Sim. Né? É como aquele filho que o pai ensina tudo certinho, ele aprende, mas ele diz, não, eu quero fazer assim agora. Mais um pouquinho. Então ele faz aquilo ali, mas ele retorna, né? Depois que a gente cria essa consciência, é uma consciência de aprender, não é uma consciência de dizer, esse alimento aqui é saudável, assim não é. Não é assim. Isso também é natural, né, Vitor? Porque assim, imagina, você atende 1000 pacientes. Cara, é impossível você ter resultados 100% nos 1000 pacientes. Sim. Isso é humanamente impossível. Tem, óbvio, claro, que aquela galera que não... Depois que conseguiu, eu estou ótimo agora. E aí começa a ter uma vida... Gente, a comida é algo comemorativo. É. Se você está em família, você faz um almoço, uma janta, uma festa, um churrasco, é um aniversário, é uma comemoração, um fim de ano, tudo está envolvido a comida, né? E você ter a educação para você manter uma linha é bem complicado. É muito complicado isso, por isso que me chama muita atenção esses métodos de emagrecimento, eu utilizei a Emagrecentro, mas eu já fiz a dieta da Lua. Eu e minha... Conhecem a dieta da Lua? Eu e minha parceira... Come tudo menos a Lua. Eu tenho uma parceira, que depois um dia vocês vão conhecer minha parceira. Vou ter o prazer de trazer ela aqui para conversar com vocês. Também quero conhecer. Mas vocês vão adorar. Se eu faço, ela faz. Se ela faz, eu faço. E a gente já tentou milhões de tentativas assim de emagrecer. Muitas deram certo, voltamos. Vivi, porque nós somos gulosos. Uma pergunta. Lá daquelas mulheres que fazem aqueles chá de emagrecimento? Vai de tudo. Mulher faz tudo, não, chá de emagrecimento. Não, peraí. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui mais técnica. Vamos entrar na parte técnica agora. Você vai responder aquilo que você... acha que deve responder para os nossos ouvintes aqui. Aí você vai entrar falando um pouquinho sobre do nosso sorteio no final, né? Vou explicar coisas, né? como é que vai funcionar daqui a pouquinho para vocês. Dos procedimentos que vocês fazem lá,
Alguma coisa você pode dar um spoiler, como é que é, os protocolos, né, para o pessoal ficar já com vontade de fazer. O chá, usa chá lá? Sim. Usa chá? Sim. E esse acompanhamento do chá, do manjaro, dos medicamentos, como é que funciona isso na cabeça de uma pessoa que não tem hábito de fazer nada? Como é que é introduzido isso? Olha só, cada paciente é único. Então a gente precisa conhecer o paciente e entender o que melhor vai ser o amparo daquele paciente. Nem todo paciente é paciente de manjaro, mas tem paciente que precisa realmente de uma substância, precisa de um amparo maior. O chá, ele tem um efeito diurético, né? Ele vai ajudar a melhorar essa questão, desintoxicar o organismo. Ele potencializa, você se sente melhor, mas não é isso que vai fazer você emagrecer, né? Não existe. Porque tem aquelas mulheres que acorda de manhã, tá ali com chá detox. Aí eu olho com o chá, quando tô lá no laboratório, que eu faço uma hora da menina, vejo meio mundo de coisa. Digo, meu Deus do céu. Olha o peso. Eu tenho pacientes, né? Vou falar de um desafio, só para você entender que a gente não tenta mudar o paciente. A gente mostra um caminho onde ele consegue seguir. Eu tenho um paciente que fala assim para mim: eu vou fazer dieta a semana toda, mas final de semana eu vou beber. Digo, certo. Agora o que é que você vai beber? A gente vai ensinar. Eu tenho um paciente que ele fala: eu faço churrasco todo final de semana. Qual o problema? Faz o quê? Churrasco. Qual o problema? Peraí. Proteína. Se é pra emagrecer... Cara, não, peraí. O churrasco vem. Pode. Aí o churrasco vem. O feijãozinho. Ela tá falando do churrasco. Eu tô falando do churrasco. Você que quer botar feijão, farofa. Aí o paciente que vai pra praia, o paciente, enfim. A gente quer que o paciente, ele esteja dentro do contexto dele, né? Dentro da possibilidade... Do habitat natural dele. E ele saiba como se alimentar. Então, as escolhas, o controle, a gente passa para a mão dele através do conhecimento. É isso que a Emagrecentro ensina, entendeu? Então, é sobre isso. Então, se o paciente gosta de tomar chá, pode tomar chá. Chá é o problema menor que a gente tem lá. O mais engraçado, sabe o que é que eu percebo, Val? É que ela utiliza o prazer do paciente para iniciar um processo de conscientização. E de cura. Vivi, de cura. Fale pra gente dos mais variados. Já vi que você tem diversos protocolos lá. Uhum. Fala pra gente só... Deixa o pessoal com vontade de entender um pouquinho da chegada do paciente da clínica, do atendimento humanizado e falasse pra gente só um protocolo só. Então, só um protocolo. Nosso carro-chefe é o emagrecimento. Nós somos uma clínica de emagrecimento, porém nós atendemos todas as queixas estéticas. Nós temos protocolos faciais e protocolos corporais. Protocolo facial vai do botox, vai da limpeza de pele, ao botox, a um preenchimento, né? Nos tratamentos corporais a gente trata gordura localizada, estria, flacidez, celulite, né? Então são as queixas. Principalmente quando você vem no processo de emagrecimento, consequentemente você vai ter essa queixa. Então a gente também dá esse amparo. Maravilha. Ou seja, então peraí. Então não é somente uma clínica para emagrecer. Não, é uma clínica que trata a questão do emagrecimento não, porque e depois estético. que você... Tem pessoas, Sara, que depois tem muitas mulheres que eu já vi emagrecer, Vivi, que o excesso de pele, a falta de acompanhamento é gigante. E aí, aproveitando isso... É complicado, entendo. Porque tem gente que faz, eu quero emagrecer, e não cuida da parte estética, da flacidez que fica depois. Não. Lá isso não vai acontecer, porque a gente entende que o paciente ele não quer trocar um problema por outro. Sim. Né? Então a mulher que quer usar um biquíni na praia, ela não vai querer mostrar uma barriga extremamente flácida, né? Então ela não vai querer mostrar na praia, ela quer emagrecer para ir à praia, mas ela não vai querer mostrar um pneuzinho, né? Uma gordura localizada muito saliente. Então, a gente tem esses tratamentos, sim. É uma combinação das nossas tecnologias, mais das nossas enzimas. Ou seja, comecei a emagrecer, vou começar... Aliado ao emagrecimento, o procedimento a parte estética toda você tenha... Perfeito, sensacional. Exato. Então, fecha o ciclo de tudo da parte... Exato. Vocês tocaram num assunto que eu vou tocar agora, que é muito sério, mas antes eu queria convidar você que está precisando emagrecer, com qualidade, com acompanhamento. Comendo churrasco. Não perca tempo. Procure a Emagrecentro. Com certeza lá vai ter profissionais que vão lhe amparar.
Pensando nisso, eu conversei com a Viviane e ela vai estar dando um brinde para os nossos telespectadores. Então, você que está vendo esse episódio, compartilha. Curta, comenta, compartilha. E se inscreve Ativa lá o no sininho. nosso... se fosse meu amigo Renê, estava dizendo aqui que o sininho faz... trililililili. Ele falou assim... Eu desativei o meu toda hora, rapaz. Eu tenho tanto gente que coloco... Rapaz, a A noite toda... Emagrecentro vai estar dando um brinde lá no nosso canal do Instagram para quem estiver assistindo esse episódio. O brinde contém uma avaliação para lhe dizer exatamente como começar o seu emagrecimento e melhor que ela vai fazer. Um desses 4 métodos ela vai oferecer para você gratuito, perde tempo não. Se você está vendo esse episódio agora, vai lá na nossa bio, tem lá toda a descrição, toda a regra, como é que vai funcionar esse sorteio desse brinde para você agora que está aí precisando perder alguns quilinhos. Ligar para minha amiga Val. E outra coisa, concorre e dá para sua amiga também, vai lá e compartilha. Mas vamos falar de um assunto muito sério agora, Vivi. A era dos bariátricos. Nós sabemos que fazer a bariátrica também ultimamente virou todo mundo agora quer engordar para fazer bariátrica, é o caminho mais rápido, não sabendo que existe grande desafio da bariátrica, né? Então, quando eu vejo uma clínica levando a sério o processo de emagrecimento com conhecimento, para mim é muito bom, porque elimina com que as pessoas partem para essa parte muito drástica. Me fale um pouquinho das consequências de um bariátrico e como é tratar um bariátrico lá na sua clínica. Então, o que eu vejo muito, e foi algo que aconteceu comigo, né? Eu sou uma paciente que sou pós-bariátrica. Não estou aqui para denigrir, né, nenhum tratamento, nenhuma medicação. Estou aqui para falar de uma experiência própria e de uma experiência também de trabalho que eu tenho há 6 anos com a minha clínica. O que é que acontece? O paciente bariátrico, ele entende aquilo ali como a solução. Aquela cirurgia, ela vai trazer consequências. A maior das consequências é o déficit nutricional. Então, o bariátrico, ele é um desnutrido eterno. Né? A verdade é essa, é uma pessoa desnutrida, porque ele não tem uma absorção. Então, ele tem que repor essas vitaminas, mas o mais importante, faz a cirurgia, né? O que foi o que aconteceu comigo, não sabe se alimentar, não entende que ele tem um metabolismo de obeso, um metabolismo que precisa ser vigiado. Mesmo depois da bariátrica. Sim. Ele volta a comer pequenas porções, né? Ao longo do dia e o peso vai voltando. Foi o que aconteceu comigo. Você engordou? Então, eu voltei a engordar e só consegui manter meu peso na Emagrecentro. Eu emagreci e consegui manter meu peso. Então, para mim, a maior conquista não foi o emagrecimento em si, porque, como eu falei no início, eu tive vários sucessos, mas não perdurou. Eu consegui emagrecer, mas eu voltava a engordar. Eu consegui emagrecer, foi uma luta de 20 anos. E na bariátrica foi assim também. Eu emagreci, só que eu recuperei o peso. Ou seja, você comia muito? Como era isso? Porque assim, poxa, bariátrica. Eu conheço algumas pessoas que fizeram bariátrica, depois voltaram a engordar, na boa. Não ficou legal. Porque o cansaço é maior, a vontade aumenta, a ansiedade aumenta, cabelo cai, o sistema fisiológico começa a passar por uma loucura, porque a quantidade de ingesta é menor do que as suas células normais estavam acostumadas a receber do déficit de coisa. Como é que foi isso? Você comia muito, Vivi? Era aquela pessoa assim, eu quero! Eu ainda como muito. Ia para um rodízio de pizza, por favor. Então, é como eu falei, não é sobre quantidade, é sobre saber comer, né? Então, eu ainda sou uma pessoa que como muito, eu gosto de comer, né? Então, eu dou muito valor a isso. É como a Sara falou, a gente se reúne com as pessoas que a gente ama ao redor de uma mesa. Exatamente. Por que a gente tem que ter uma coisa e não outra? Por que você precisa estar obeso, né? Para participar disso? Não, você pode sim se reunir. Então, é sobre saber comer, gente. É algo que parece muito complicado, mas é simples. Compulsivo. A compulsão é algo que a gente também consegue trabalhar. Muitas das vezes, o que acontece com o paciente é algo orgânico e ele entende como compulsão, né? A questão da oscilação, né, do hormônio que
ajuda, né, para baixar a glicose sanguínea, né, o hormônio. Então, essa oscilação, né, de insulina faz com que o paciente, muitas das vezes, ele tenha um reflexo a comer cada vez mais. Então, ele está com a glicose alta, esse hormônio é produzido pelo pâncreas, esse hormônio é produzido numa quantidade muito grande, essa glicose cai, na hora que a glicose cai, ele tem aquela sensação de fome extrema. Então, muitas das vezes, o que parece, eu não estou dizendo que não existe compulsão, tá, gente? Eu estou dizendo que lá na clínica, a gente consegue colocar todas as cartas na mesa. Então, a gente vai entender, existe a compulsão? Existe, na verdade, uma elevação muito grande da glicose por conta da escolha dos alimentos, né? Que tipo de profissional é o mais adequado para tratar esse paciente? Então, cada paciente ele vai precisar de um amparo, né? Então, vai depender muito da situação. Muitas das vezes eu brinco com os pacientes e falo assim, não tem aquela história, eu trago seu amor em 7 dias, eu acabo com sua compulsão em 7 dias. 2 perguntas. Criança que tá engordando pra caramba. Hoje vivemos na era do fast food. Não aguento ver McDonald's. Não é Mac, não, é todo. Posso confessar que eu nunca experimentei o McDonald's na minha vida? Vocês acreditam? É sério. Eu particularmente adoro a batatinha. Né? A sua batatinha eu adoro. Bom, outra coisa. Crianças com essa compulsividade para comer, muitas crianças dentro de casa, que não aguenta ver liga para a mãe, enfim, pede. E outro, pessoas com diabetes, que normalmente tem que engorda muito fácil, que tem uma alteração muito grande. Tem um acompanhamento direcionado para pessoas que já têm uma comorbidade, né? Porque isso às vezes o pessoal assim, é uma clínica que tem um médico o tempo todo, ou não tem um médico o tempo todo para acompanhar, o médico é orientado, os exames, como é que chega a isso? Porque assim, tem gente que já tem uma patologia e tem medo de ir para um lugar para emagrecer, pensando no que pode acontecer com ele no futuro. Uhum. E tem isso. Isso às vezes acontece muito isso. Verdade. E eu me preocupo muito com a questão da criança, eu quero ouvir o que ela tem para dizer, porque as crianças hoje... Eu vou indicar para um bocado de amiga minha que tem. Nossa, a criança 14, hoje está engordando de forma... E conscientizar uma criança que ela precisa comer melhor, com tantas facilidades, é algo bem complicado. Eu quero ouvir. Vamos ouvir. Vai. Fala depois. Vamos lá? Vamos. Quando uma mãe chega com a criança na clínica, né, com um adolescente, muitas das vezes ela escuta o que ela não quer ouvir. Na verdade, o tratamento para uma criança começa com a mãe. Ela é facilitadora, né? Ela que coloca o lanche na mochila, ela que prepara o almoço, ou ela que faz o mercado e fala para a secretária dela preparar. Então, o poder está na mão das mães. Peraí. Vejam, escutem, você que é mãe de um adolescente que está acima do peso, que está engordando. A partir de 7 anos de idade, 8, 10, 14, 15 anos, você que fica na tela o tempo todo, comendo um monte de besterol, a culpa não é sua. De quem a culpa vive? Da mãe. A culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Tá ouvindo, mãe? Vamos lá. Então, vamos lá. Se meu adolescente, minha criança, ela quer comer uma pizza, não a vai mãe vai lá e compra. Não. Tem a opção da pizza. A gente ensina como comer. Entendeu? Se a criança, o adolescente, ele quer um bolo de chocolate, ele pode comer? Ele pode comer um bolo de chocolate. Lá em casa, Helena não deixa comer bolo de chocolate. Então, a gente ensina como comer bolo de chocolate. Claro que a gente vai substituir alguns ingredientes, mas aí a gente vai dar receita e tudo mais. Então, assim, quando a gente vai tratar adolescente e criança, a gente precisa de uma dedicação maior, principalmente dos pais. Então, a gente costuma perguntar, porque assim, eu não tenho interesse, gente, em fechar, né, um tratamento com alguém que não quer se comprometer. Não é verdade? Sim. Pra que eu vou fechar, por exemplo, pra pessoa dizer assim, eu já passei no emagrecentro, não aconteceu nada, não mudou nada. Você já foi, então eu vou perder. Além de eu perder aquele paciente, eu perco outro, né? Então, assim, quando a gente conversa com o paciente, existe muita troca lá. A gente explica muito como o método funciona, para que eles entendam se faz sentido isso na vida deles naquele momento. E a gente também quer saber muito. Então, como é a rotina dessa criança? Essa criança pratica esporte, só fica no celular? O que é que ela gosta de comer? O que é que a gente consegue substituir? Eu pergunto para a criança o que é inegociável, né? O que é que você não quer fazer uma coisa aqui? Bora fazer um bem bolado? Pois é, e eles são ótimos nisso, eles são perfeitos nisso. O problema tá na mãe. Na mãe.
A outra pergunta, a gente me lembra? Do diabético, das pessoas que já diabetes. têm alguma comorbidade, alguma patologia, que já... Eu fui na clínica de A, fui na clínica de B, fui em outra clínica, tenho emagrecido, não que eu cheguei. Sou diabético, tenho alguma patologia e cheguei na emagrecentro. Vamos lá. Existe 2 tipos de A diabetes, né? diabetes Hoje já tem crença, mais, né? a gente já sabe, né? Que o Alzheimer, por exemplo, é considerado diabetes tipo 3. Mas vamos falar da diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é aquela doença onde o paciente tem um pâncreas doente, né? O indivíduo, ele pode ser um atleta, uma pessoa jovem, uma criança, ele tem um pâncreas doente, né? E ele vai precisar tomar insulina. E aí é outra questão. Diabetes tipo 2. Pandemia. A pandemia silenciosa. Como melhor explicar? A diabetes tipo 2 é a diabetes do pâncreas cansado, né? Esse pâncreas, lembra que eu falei lá atrás? Esse pâncreas produz tanta insulina para baixar a glicose que ele começa a dar sinais. Ele começa a mostrar: tô cansado, minhas células... Gente, eu tô falando, né? Não, tá perfeito. Não, mas é isso aí Então, mesmo. tá Tô perfeito. cansado. Então, aí, o que acontece? Esse pâncreas que está trabalhando muito para baixar sua glicose começa a não dar A falhar. conta. E aí, o que acontece? O paciente fica pré-diabético. Ele fica com resistência à insulina. Então, são sinais de um pâncreas que está trabalhando demais. Muitas das vezes, o paciente ele entra somente com medicação. E eu não estou falando mal de medicação. A medicação ajuda, claro. Mas não é só essa mudança. Porque se o paciente entra com medicação para baixar o açúcar e descansar esse pâncreas, que pode ter uma remissão, ele muitas das vezes esquece da atividade física, ele esquece da alimentação, e aí é como se você pegasse uma mesa, tirasse um pé da mesa e quisesse que ela se sustentasse. A gente precisa de todos os pés da mesa para que todos os pilares estejam sustentados. Então, para você curar seu pâncreas, que era um pâncreas saudável e que por conta de uma alimentação errada, você chegou nessa situação, você precisa rever a alimentação, você precisa rever hábitos. E aí, isso tudo junto consegue trazer a remissão da diabetes. Então, diabetes tipo 2 tem remissão, a depender da situação. Olha que bacana. Pois é, você vê, né? Inclusive, até aula de bioquímica, essa mulher deu aqui agora. Tá vendo? Olha que bacana. Não, ela desenhou tudo de um ciclo do A, do diabetes tipo 1 e tipo 2. É isso aí. Você sabe como é que chama Gostei. isso? Hein? Conhecimento. Conhecimento e amor pelo que faz. A gente percebe nas palavras, né, que é uma empresária que ama o que faz. Ela Você trouxe... mete a mão na massa? Claro, eu estou no operacional, eu atendo todos os pacientes. Gostou? Como é ser um franqueado Emagrecentro? O franqueado Emagrecentro, ele tem um potencial que é colocado em suas mãos. Mas ele precisa trabalhar o tempo todo para que isso chegue nas pessoas certas de maneira certa. É que você fala assim. Então, eu sou muito feliz por ter conhecido, né, em outra circunstância, a franquia. E eu sou mais feliz ainda por ela me proporcionar o que me proporciona antes. Não estou dizendo que não há desafios, viu, pessoal? Existe muito Nada é desafio, fácil, né? não tem Também. nada perfeito. Não. Aí. Não é aquela coisa, né? Mas, apesar de tudo, se eu for falar assim, hoje, você estaria de novo, você arriscaria de novo, você colocaria de novo, né? Isso aí é uma história para um outro podcast, né? Ou seja, o investimento de uma falando vida. aqui que vai ter o segundo próximo. episódio. Eu acho que no segundo episódio vamos fazer uma coisa diferente. Tem que ter. Eu faria novamente. Voltaria novamente. Novamente, com certeza. O crescimento da sua unidade. Você teve um crescimento muito grande, né? Eu acompanho você. Você consegue dizer, meu crescimento foi porque... Meu crescimento foi, primeiro, eu ofereço a Jesus, porque eu sempre digo para os pacientes lá, eles perguntam, né? Começam a conversar comigo e não sabem que a clínica é minha. E eu digo para eles. Aí quando chega em determinado ponto, né, do tratamento, eu falo, a clínica é sua? Eu falo, não, de Jesus, eu tô tomando conta. Então eu me sinto assim. Mas o meu crescimento, eu dedico, né, além de a Jesus, eu dedico a força dos outros franqueados. Porque eu me vi muitas vezes em situações, né, eu abri no início da pandemia, né, eu abri no ano de 2020, eu passei 20 dias apenas aberto e veio o primeiro decreto para fechamento.
E naquele momento você desespera e diz, eu não acredito, né? Depois de você passar por uma reforma, de você investir numa franquia, de você comprar maquinário, contratar profissional, agora vamos fechar tudo. Mas existiam pessoas ali naquele grupo tão apaixonadas, existiam pessoas que tinham passado por diversas dificuldades, porque essa não foi a primeira, né, gente? A gente enfrenta muito Desafio todos os dias. Desafios todo dia, político, econômico. Então, aquelas pessoas chegavam para falar numa honestidade, né? Numa vontade de ajudar, numa vontade de que o outro também conseguisse, que a gente caminhava mais um pouquinho. Não era aquele olhar de dizer, eu vou chegar daqui a 6 anos como eu tô hoje e que eu tenho muito a buscar ainda. Mas era dizer, eu consigo esse mês, eu consigo mais um pouco. E aí a gente vai caminhando. Então, assim, a grande força pessoal para mim, né? A franquia estrutura, a franquia traz os protocolos, a franquia traz o amparo técnico, mas o grande amparo emocional vem dos franqueados, de quem está vivendo a mesma dor que a gente. Além de ter uma profissional que conhece da metodologia, que entendeu o porquê e o propósito da franquia, eu tenho uma empresária aqui com sangue no olho. É uma mulher. Não, eu gostei, e você, mulher. Eu perguntei se ela metia a mão na massa, porque normalmente o franqueado é o cara que está ali administrando, aquele cara que está ali administrando, que... Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, tal, não sei o quê. Fulano, por favor, atende Dona Sara Pires aqui para... tudo bem? Não, mas ela vai chamar na mão. Detalhe, Sara, isso é muito importante por vários motivos, Viviane. Isso aí a gente fala sempre da importância do cara que está na linha de frente e está ali no leme, né, do barco, está ali no manche do avião pilotando, porque se só quem sabe realmente o que o empresário passa é o cara que está ali fazendo. E você estando na linha de frente, você consegue perceber e levar para o seu paciente uma coisa importante. O que você viveu na pele? O que você viveu quando foi uma bariátrica, quando engordou, quando emagreceu de novo, e que viu dentro do emagrecentro não somente uma busca por sua qualidade de vida, mas também uma busca de empresariar, de investir em uma franquia. E isso é muito bacana. Agora, Vivi, dentro desse conceito do emagrecentro, aqui na cidade que você atua, né? Você pensa em ampliar isso para outras cidades? Sair daqui de ser uma franquia, abrir outra franquia em outros lugares? E a proposta, como é que tá isso aí? Você já sabe onde vai ser? Não. Ainda não. Porque, assim... Porque, assim, Lauro de Freitas, aí eu cheguei aqui há 6 anos atrás para empreender. Né? Eu morava em Alagoinhas, tinha um negócio em Baçaí e eu cheguei para empreender. Em Alagoinhas tem emagrecentro? Tem, em Alagoinhas já tem É a emagrecentro. sua franquia também? Não, inclusive meu marido ficou super revoltado porque ele queria muito que a gente abrisse lá e quando a gente viu... Ele já queria voltar para casa. De volta para minha terra. Pra lá e pra já cá. é um outro podcast. De volta para minha terra com o emagrecentro. Só que eu acredito o seguinte, aqui eu tenho muito o que fazer ainda. Então, assim, eu preciso estruturar muito bem. Como eu estava falando, né, uma pergunta leva a outra, eu ainda atendo todas as avaliações da minha clínica. E o que eu digo pro meu funcionário, pro meu colaborador, quando o paciente assina o contrato, eu vou lá, levo, conto a história daquele paciente, né, para que a equipe já entenda quem está chegando, como é que vai tratar aquela pessoa, porque eu tive o primeiro contato, foi comigo que a pessoa se abriu. E eu digo para ela, eu dei minha palavra, quem vai cumprir é vocês. Você está entendendo? Então, hoje eu não estou preparada ainda para sair desse posto na clínica, né? O trabalho que eu quero realizar, eu ainda não consigo estar em outros lugares. Eu estou realizando ele muito bem aqui. A partir do momento que eu conseguir, né, que as coisas estiverem rodando de forma que eu já consiga pelo menos sair alguns dias da semana, aí eu pretendo estar em outros lugares, sim, né? A gente quer crescer. Isso. Mas eu quero com qualidade. Tá, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como empreendedora, você com certeza enfrentou vários desafios, né? Mas eu consigo ver, entendemos que franquia segue um padrão, todo mundo atende ali do mesmo jeito, mas cada uma tem sua particularidade. E eu sei que Viviane, ela enxerga além do alcance. Ela tem um marketing muito forte, ela tem uma equipe muito forte, ela tem uma disciplina muito forte, ela consegue manter ali um padrão da franquia, mas com um diferencial.
né? Então, assim, o marketing, se você abrir hoje a coisa... A franquia você- dá a você liberdade para fazer outras coisas fora contrato da franquia. Tipo, eu quero fazer isso aqui. Tu tem que passar pelo crivo da franquia. Olha só, a parte de Porque protocolo... tem gente que... A parte de protocolo, a gente precisa, porque assim, não sou eu somente responsável pelos tratamentos que eu ofereço na minha clínica. Tem a franquia também, tem a responsabilidade da franquia. Então, por exemplo, nossas enzimas é de um único laboratório. A formulação é patenteada. Então, a mesma enzima que você toma aqui, você vai tomar no Emagrecentro do Rio de Janeiro, de São Paulo. É a mesma substância, entendeu? Então, os protocolos, eles realmente, a gente tem que seguir uma regra para que tenha qualidade, principalmente na entrega e segurança também do paciente. Com relação à divulgação, a marketing, já não é assim. Por quê? Porque a franquia entende que cada região ela responde de uma forma. Sim. Então, assim... Até a alimentação, até a rotina do indivíduo. A até cultura, entendeu? Mas ela é muito forte com o marketing. O marketing da Emagrecentro, daqui de Lauro de Freitas, é muito forte. E é a realidade do que ela Camaçari tem apresenta. Emagrecentro? Tem Emagrecentro Camaçari. Você já está vendo um lugar? Eu acho que ele está especulando para botar uma clínica. Eu já quero anunciar para os nossos ouvintes aqui um emagrecimento perto de você. E aí, aproveitando, aonde você fica em Lauro de Freitas? Eu fico na rua principal, né, de Lauro de Freitas, ali na primeira portaria de Vilas, né, na Avenida Praia de Itapuã. Avenida Praia de Itapuã? Isso, eu fico ali perto do Agide Baby, quase em frente à botecaria. Então eu tô bem ali naquele centrinho ali. Maravilha. Oi, Vivi, ele falou para ver um Emagrecentro perto de você. Mas eu continuo dizendo, é só na Emagrecentro de Lauro de Freitas que você vai concorrer a um brinde, Eu falei assim, sorteio, que é o quê? eu já quero investir com Viviane, rapaz. Uma avaliação gratuita com mais um brinde, que é um procedimento dos 4 métodos que ela oferece. Então, a descrição de como concorrer vai estar lá na nossa bio do nosso Instagram, Podcast Beleza Mais Forte, onde a Emagrecentro vai estar sorteando para vocês esse brinde tão importante e tão necessário para aquele que está aí ouvindo precisando emagrecer. E outra coisa, esse podcast vai lá no nosso canal, curte, compartilha o sininho. Meu amigo Renê, viu? É homenagem a ele. Né, meu amigo Renê. Vai lá, pega esse podcast, manda para alguém que está precisando passar pelo Manda pra processo todo de mundo. emagrecimento. Até porque você não gosta. A Clínica Emagrecentro é uma clínica de respeito, de postura. Se tratando da empresária e da equipe que eu já conheço, realmente vale a pena. É um processo fácil, não é doloroso. É um processo fácil de passar e com resultados. É muito bacana. E vendo a empresária, não é só empresária, que mete a mão na massa, que tem conhecimento do que oferece, que vestiu a camisa. E outra coisa, é prova viva de todo esse processo no qual ela está passando. Isso é muito bacana, traz um respeito muito grande. Vivi. Parabéns para Salvador, parabéns para Lauro de Freitas, que tem uma franqueada dessa, né, não, Val? Maravilhosa. Mas deixa eu falar de coisa ruim. Peraí, Deixa eu falar de coisa ruim. fazer só mais uma pergunta para ela. Só mais uma pergunta. Vivi, hoje a pessoa chega lá, não vai lá fazer uma consulta para emagrecer. E você percebe que a pessoa já tem um corpo bacana, mas ela não tá satisfeita com o corpo. Você direciona para fazer o tratamento de emagrecimento, ou você, vamos fazer um protocolo aqui na parte estética dela. Lá tem botox? Tem. Preenchimento? Eu acho que o ideal seria uma avaliação psicológica, né? Não, tem gente que... Sara, tem gente que Vigorexia, assim, né? Fala um pouquinho desses outros procedimentos lá também. Então, a gente escuta muito o paciente e tenta entender o que é que vai fazer bem para ele. Nós não trabalhamos com peso ideal, a gente trabalha com o ideal do paciente. Agora, esse ideal... Não trabalha com peso ideal. Trabalha com o ideal de paciente. Perfeito. Agora, esse ideal não pode ser doentio, porque aí a gente não vai embarcar. Eu já tive uma menina lá de 18 anos, pesando 50 quilos, que queria emagrecer 10 quilos. Peraí. Qual a idade? 18. 18 anos, pesava quantos quilos? 50. 50 quilos, queria emagrecer. 10 quilos. Queria emagrecer 10. E com essa ideia fixa, ela tá falando sério? Uma ideia fixa sério com a isso? mãe do lado.
A mãe do lado? É. Você tratou a mãe ou a filha, minha filha? Pois é, eu tive que falar pra mãe dela que ela Não, aí devia passar pra... Se fosse lá atrás, agora não pode falar mais que o politicamente correto, você não pode falar, mas antigamente teríamos um apelido, né? Pra essa... Não dá mais pra falar. Deixa a Vivi falar sobre isso um pouquinho. Então existe, né? Acontece com uma certa frequência essas pessoas que chegam realmente que o problema não é físico, é porque elas não se enxergam bem no espelho, enfim, a gente sabe que existe esse tipo de situação também. Mas quando realmente é um problema estético, a gente procura entender o que é que realmente vai funcionar para aquele paciente, né? O paciente chega, às vezes, ele tem uma gordura abdominal e ele acredita que é gordura, mas ali também tem uma flacidez, né? Tem uma diástase, né? Muitas das vezes a mulher tem uma diástase. Então, é só a avaliação que vai dizer. Aí a gente vai chegar para o paciente e vai conduzir ele para o melhor protocolo, porque não é o paciente que tem que saber. Ele quer o resultado. Então, você já tirou alguém da mesa de cirurgia? Muitas vezes. Muitas vezes o paciente vai para lá para emagrecer, para entrar na bariátrica, e aí, tem um resultado muito bom e desiste da bariátrica. Eu acho que isso acontece, deve acontecer bastante. Uma curta... Eu achei isso bacana, porque às vezes o pessoal fala assim, não, preciso emagrecer um pouquinho, porque eu já vou fazer a bariátrica, fazer uma lipo, parará, e de repente faz tudo lá e não precisa. Enzimas, tudo mais... E o resultado é bem bacana, né? Mas deixa eu falar de coisa ruim. Quais são os desafios hoje que você enfrenta na questão da concorrência, na questão de ter uma clínica de emagrecimento? Você também deve enfrentar muitos desafios, né? Qual é o seu grande desafio hoje de ser empreendedora nessa área? Olha só, por incrível que pareça, eu nunca deixei de dormir uma noite por conta de concorrência. Eu acho que a maneira com que você trabalha é que faz fidelizar seu cliente. Isso. Então, como eu confio muito nisso, eu não me preocupo que a concorrência está fazendo isso, fazendo aquilo. O que é que eu tenho como desafio maior? Eu, como empreendedora, né? Eu vim de um negócio, né? Eu tive uma pousada. Olha só, gente, eu tive uma pousada durante vários anos. Era uma pousada que era um negócio próprio. Então, é aquela terra que eu mandava sozinha, né? Eu fazia, eu desfazia. E eu tinha muita vontade de crescer como empreendedora. Eu tinha vontade de me desenvolver, de me tornar realmente uma empresária. Só que eu não estava pensando nos desafios. Eu pensava que era tudo lindo. Então veio a questão de você estar numa engrenagem, né? Que a franquia é uma engrenagem que exige muito de você. Você precisa se desenvolver. Você precisa se desenvolver e lidar com pessoas, né? Você tem uma equipe, você tem que liderar, você tem que motivar, você tem que trazer amparo, treinamento, né? Então você tem que estar atenta, se é mês da mãe, se é dia dos namorados, lá vem São João. E muitas das vezes o contexto te engole. Então eu muitas das vezes vou dormir super frustrada, chorando, descabelada. Meu marido pergunta, não vendeu não? Porque ele acha que é só isso, vendeu, não vendeu, vendeu, não vendeu. Mas é quando você tem aquela sensação de incapacidade. Você não entregou para sua equipe as ferramentas para que ela se desenvolva. Só que eu também preciso de amparo para isso. Sim. Eu não consigo, então é uma busca constante. E o que funcionou um ano atrás, não funciona hoje. A gente tem que estar buscando cada vez mais. Então, para mim, o grande desafio, não vou falar de política, de economia, a gente não vai entrar nesse âmbito, que já é desafiador ser empresária no Brasil, a gente sabe disso, mas eu estou falando de um desafio pessoal. Então, o meu maior desafio, quanto empresária, é me desenvolver cada dia mais, né? Quantas mentorias eu já comprei e não consegui fechar, finalizar e começar. Atualizar. Quantas coisas eu pensei, não, esse aqui agora vai, e eu me começar... assistir às aulas, começar a implantar e depois eu vi, não é por aí, entendeu? Então é uma busca constante. E hoje eu tenho minha família, né? Porque o negócio, que assim, a princípio era um sonho meu, mas que graças a Deus, né? Vem dando certo, foi trazendo meus filhos, que hoje já estão mais amadurecidos do que na época que eu abri, e eu tenho que desenvolver eles também, eu tenho que fazer com que eles também se tornem empreendedores. E não é fácil se tornar empreendedor, ainda mais que você não tem uma escola. Você não tem uma faculdade. Você foi aprendendo, no dia a dia. Na pandemia abriu a história. Eu abri, fechei e me desesperei. Exatamente. A maioria. É isso aí. A maioria dos brasileiros, aliás, do mundo inteiro,
que resolveu empreender nessa época, Vivi, passou por isso. Vivi, eu tenho certeza, minha amiga, que tudo que você passou na pandemia serviu como mola propulsora para você chegar no que você é hoje, né? E a gente sabe que ser franqueado é um desafio, de diversas formas, por meta, por pagar no final do mês, né? Cumprir tudo direitinho ali com o valor do franqueado, ter o nome de uma marca, né? Ter um grande case de sucesso nacional, e você ter o seu case de sucesso aqui em Lauro de Freitas, isso é muito, muito bacana. E a gente sabe o quanto é desafiador. Muito desafiador mesmo. E principalmente hoje que nós vivemos num mundo que as pessoas querem tudo muito no imediato. Quer todo mundo rápido. E às vezes não tem a paciência necessária e não entende que tudo na vida é um processo. E se você não segue um processo de forma correta, você termina pagando isso no futuro de alguma forma. E aí vai culpar até o processo que foi feito certo, e ele julga como errado e que não deu resultado. Muitas vezes as pessoas têm essa falta de compromisso também. E aí tem esses desafios. Eu faço votos, né? Nós fazemos votos que a Emagrecendo se torne gigante. Falei a respeito de onde seria o próximo, porque é importante a pessoa saber a cidade que vai ter a próxima franquia. E saibam que emagrecer não é somente uma questão estética. É saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida e, para muitos homens e mulheres, autoestima. E isso eu tenho certeza, porque eu também atendo pessoas no salão, no laboratório. Eu vejo muitos exames chegando lá, buscando esses resultados. Isso. Parabéns para você, minha amiga. Sucesso. Acho que vamos ter o podcast 2 para informar aonde vai ser os outros. Antes de pedir a Viviane que faça as considerações finais, vale lembrar, Vivi, que eu quero deixar, eu não perguntei isso durante o podcast todo, mas eu vou falar aqui para os nossos ouvintes, que não é caro fazer o tratamento na Emagrecentro. Não é impossível, de verdade, não é caro, tá? É bem acessível, tem facilidades para pagamento e realmente, Val, não é caro. Não é caro. Quando você imagina, eu vou para uma clínica, eu vou fazer um processo sabe de o que é caro? emagrecimento. Rapidinho. Sabe o que é caro? Sabe o que é caro? Não. É você achar que todos os medicamentos que vão te salvar. Exatamente. Isso é caro. E Emagrecer é uma coisa extremamente importante, que você sai de uma coisa. Invista em saúde para não ter que gastar dinheiro querendo comprar saúde. é verdade. A saúde preventiva é muito mais barato do que a saúde, do que a doença hospitalar que você está. A pessoa não faz ideia. Mas assim, fazer o tratamento na Emagrecentro não é caro. Corre lá, Emagrecentro Lauro de Freitas. Não se esqueça que vai ter um brinde para vocês que estiverem vendo esse episódio no nosso Instagram, Beleza Mais Forte. Podcast Beleza Mais Forte. Esse brinde concorre a uma avaliação gratuita e um dos métodos do Emagrecentro. Talvez esse seja o pontapé inicial para você dar continuidade. Promoção de namorados? Temos muitas. Eu ia perguntar, agora ele captou minha mensagem. São João, Natal. Você tem promoções de Dia do Namorado? O que é que eu quero de você? Primeiro, diga onde é que está Emagrecendo, quais são os seus contatos, suas redes sociais. O que é que você está preparando para o Dia dos Namorados? E faça suas considerações finais. Mande seu recado para o seu público, para as pessoas que estão ouvindo. Faça suas considerações finais e me diga onde é que você está. Para mim não, para todos. Eu fico em Vilas do Atlântico, na Avenida Praia de Itapuã, né? Os pontos de referência é a loja de Baby, né? Que é uma loja de produtos infantis, quase em frente ao bar chamado Botecaria, Mariposa, é muito próximo ali. Então a Emagrecentro fica localizada há 6 anos, a Emagrecentro Lauro de Freitas fica nessa localidade. Em relação ao Dia dos Namorados, gente, o que é que eu tenho para dizer para vocês? O nosso primeiro amor tem que ser a gente mesmo, né? Então a gente precisa se sentir bem, a gente precisa se sentir bonita, a gente precisa se sentir confiante. Isso não quer dizer que os homens, né, não possam presentear as namoradas. Eu acho. Com também. Uma limpeza de pele, uma massagem modeladora, né? Tudo isso a gente tem lá, o mimo, né? Se não puder dar aquele tratamento completo, né? Se não puder dar o buquê de rosas, uma rosa também faz a mulher se emocionar.
Então, assim, se não for o tratamento completo, só de ir lá na clínica, dela se sentir bem, de conhecer, né, a equipe, dela se sentir cuidada. Então, tem isso tudo. E essas promoções estão nas nossas redes sociais, né? Tem isso e muito mais. Quais são suas redes sociais? Emagrecentro, _Lauro. Lauro? Isso, Emagrecentro, _Lauro. Posso dizer para vocês que eu não estou em mente agora com todas as promoções, mas quem seguir o Instagram vai estar, assim, entendendo e acompanhando durante todo esse mês. Iremos ter também esse mês ainda as promoções do mês de São João, né? Do mês de junho. E logo depois, no início de julho, o nosso grande grupo de lançamento, né? Então, início de julho, então, dessa data agora até um mês, são várias oportunidades. Quem sabe o seu protocolo, né? Seu protocolo de gordura localizada, o Botox, ele não vai entrar em toda a nossa essa programação, né, de desconto para vocês. Então, vale muito a pena acompanhar, seguir. Lá tem um link, né, na nossa bio, que vocês podem estar tirando dúvida. E lembrando, durante todo esse período, a avaliação é gratuita. Porque é como eu falei, né? O paciente vai lá na clínica e a gente vai entender qual o objetivo dele e traçar o melhor tratamento, com garantia no resultado, que é o mais importante. Agora faça as suas considerações finais, mande um recado do seu coração e da sua intenção de trazer essas pessoas para esse processo tão bacana que é o processo de emagrecimento. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? Falar do que a gente ama, falar do que a gente do nosso trabalho, né? Do que traz sustento para a nossa família, do que transforma vidas. É muito prazeroso, né? Então, é uma conversa que foi longa, mas que para mim é um bate-papo. Passou né? rápido. É uma conversa entre amigos, porque você está falando de algo que move a sua vida em vários sentidos. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Espero que as pessoas tenham sido tocadas, né, com alguma das palavras que eu falei aqui e entendam que, se fizer sentido para elas, que vale a pena dar uma oportunidade para a gente de conhecer, né, de entender, de ir lá e bater um papo com a gente. O convite é esse, para que a gente bata um papo e se conheça. Isso é bacana. E com essas palavras nós encerramos mais um podcast Beleza Mais Forte. Olha, não deixa de compartilhar, de seguir e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, Viviane. Sempre é muito bom conversar com uma empresária que domina, que tem conhecimento e que ama aquilo que faz. E para você que está ouvindo este podcast, não deixe de estar lá na nossa página do Instagram e concorrer a esse brinde maravilhoso que a Clínica Emagrecentro está dando para vocês. E assim eu encerro mais um episódio Beleza Mais Forte. Obrigado, Val. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos. E até a próxima.